meus caros, nessa oportunidade nós vamos falar sobre os acertos do missionário. A primeira coisa a se destacar do missionário é a sua própria fé. Fé para criar uma igreja, confiar no chamado de Deus e ser essa igreja famosa que é hoje no Brasil e no mundo. Que ele talvez nem imaginava. Com 3 pessoas, depois de 50 e poucos anos, a Igreja de Deus Amor ter esse estouro todo sem poder de mídia, sem poder de televisão, sem poder das grandes TVs e ter colocado então várias igrejas, vários templos em vários lugares. E os sinais, as maravilhas que aconteciam por conta da sua fé, da sua consagração. O segundo ponto, o segundo acerto dele, casamento fiel, foi fiel até a morte. Não é que nesses pastores que se separam e casam 3, 4, 5 vezes, não deixou a esposa depois de uma certa idade, porque ele poderia, porque tinha dinheiro, pegar uma novinha, mas não, ficou com a irmã Ereni até o fim, até a morte. Isso é louvável, são poucos pastores que morrem hoje em dia num único casamento. Então, louvadíssimo isso. Terceiro ponto, um homem de consagração, um homem de jejum, um homem que se dedicava à palavra de Deus, estudar, orar, mesmo não tendo tanta sabedoria assim, mas se dedicava à oração, o jejum e à leitura da palavra. E exigia, eu achava isso muito interessante da parte dele, do povo para ler a Bíblia. Porque daí a pessoa não ia ficar enganada, não era só pelos falsos profetas, até mesmo por ele se ele se equivocasse. Porque ele dizia, ó irmãos, examinem as Sagradas Escrituras, porque Jesus mandou nós examinar. Ele exigia do povo. São poucos os pastores que hoje exigem as pessoas examinarem as Sagradas Escrituras. Os falsos profetas nem exigem. Vai ver se o Valdemiro Santiago manda ler a Sagrada Escritura. Vai ver se o Edir Macedo manda, e dentre outros. Quarto ponto, o missionário, apesar das falhas, como já dissemos, ele não era avarento. Muitos vão dizer que ele era. Não era. Ele errou na questão do dízimo, errou, mas por conta de ignorância. Mas ele não era avarento, não. Porque eu participei de reuniões dele, eu participei de culto dele, ele dizia, olha irmãos, eu quero subir com Jesus. Qual é o pastor que diz que quer subir com Jesus e quer desprezar as coisas dessa vida? Tem pastor que não quer nem morrer. E quando sabe que está perto para morrer, ele fica desesperado, porque vai deixar milhões e milhões. O missionário já queria estar com Jesus. Porque os bens materiais, para ele, não eram nada. Ele sabia que o bem maior era Jesus, que quem fez ele crescer foi Jesus. Então ele não era avarento. E o quinto ponto, ele era humilde. Por mais que às vezes ele era autoritário em alguns pontos, mas na maior parte das vezes ele era humilde. Por que ele era humilde? Porque ele dizia, por exemplo, que ele não curava ninguém, quem curava Jesus Cristo. Ao ponto de ele dizer que nem ele curava as suas próprias enfermidades, que era tudo o Senhor Jesus, que ele não era nada sem o Senhor Jesus. Ele orava pedindo perdão dos seus pecados. Quantas orações que tem aí gravada? Ele pedindo perdão dos seus pecados, para Deus ter misericórdia dele, da sua família, que ele era pecador. Vai ver as orações dele ungidas, abençoadas. Então, a gente não pode se apegar tanto aos lados errados, como também aos lados assertivos. A gente não pode ficar só com o lado bom, com o lado ruim. A gente tem que examinar o homem por todo. Eu aqui elenquei 5 erros e 5 acertos. Mas ele teve muito mais acertos do que erros. Essa é a grande verdade. O tempo não nos permite nós falar mais sobre outras coisas. Eu não estou idolatrando ele, só estou falando a verdade. Esses outros que são idolatrados em denominações, em pastores, eles não veem os erros dos seus pastores, só veem as coisas boas. Como eu tenho coisas boas e coisas ruins. Ok? Deus abençoe a todos. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.